Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e na aula de hoje, olha só, é a vez de vocês, tá? Vamos resolver aí os probleminhas envolvendo tudo que vocês estudaram durante essa semana, combinado? Então fica ligado, fica esperto e presta bastante atenção. Vamos começar nossa aula? Na terça-feira, o professor Josimar deu uma aula top de multiplicação, lembram? Bem, nessa aula ele explicou a vocês sobre as ideias aí associadas à multiplicação. Vocês lembram quais são? Então, as ideias associadas à multiplicação são soma de parcelas iguais, combinação, formação retangular ou disposição retangular e proporcionalidade. Então, vamos fazer algumas questõezinhas aí para a gente treinar essas ideias? Então vem comigo, olha só, é sua vez, tá? Ah, detalhe, em cada um dos exemplos, vai colocando aí no seu grupo do WhatsApp a sua ideia, como é que você pensou em responder cada questão. Vamos lá? Vamos à situação 1. Primeiro exemplo. Fernando comprou uma bicicleta novinha para seu filho Leonardo. Ele aproveitou uma promoção e vai pagá-la em 6 prestações de R$ 125 cada. E a pergunta é, claro, qual é o valor da bicicleta? Então, eu quero que vocês me digam aí qual é a ideia e qual é a resposta aí. A ideia que está associada, essas que a gente acabou de ver aí na explicação, tá? E aí a sua resposta fazendo a continha, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já a gente volta com a resposta. Muito bem, então vamos lá, né? Você aí já fez, espero que tenha acertado. Vamos verificar se você fez correto? Então, olha só, primeira parte, vamos ver qual é a ideia que está associada aí a essa questão? Vamos lá, olha, bem aqui quando ele diz assim, ó, ele aproveitou uma promoção e vai pagá-la em 6 prestações de R$ 125 cada. Bem aqui nessa parte, 6 prestações de R$ 125 cada, já vem nos dar a ideia, né? A ideia aí dessa questão, acertou quem colocou que é soma de parcelas iguais. Muito bem, soma de parcelas iguais. 6 parcelas de R$ 125. Então, como é que se resolve? Olha só, a gente pode fazer uma soma, já que a ideia é ideia de soma de parcelas iguais. Então, você pode fazer aí, ó, 125 mais 125 mais 125 mais 125 mais 6 parcelas aí de 125. Perfeito, se você fez desse jeito aí, tá ótimo, tá certo. Só que nós estamos aqui em outro nível, nós estamos aqui evoluindo, forçando o nosso cérebro a técnicas novas, a estratégias novas. Então, ó, elimina esse negócio aí de ficar somando várias vezes o mesmo número e vamos substituir por uma multiplicação. Nós vamos fazer 125 vezes 6. Que é a mesma coisa de somar 125 6 vezes, né? Então vocês estão vendo aí, ó, que apareceu um pontinho, né? 125,6. Esse ponto vai substituir o antigo sinal de vezes, que é aquele xizinho, né? Nós vamos substituir por esse pontinho, tá? Presta atenção. O pontinho vai significar multiplicação. Então aí a gente tem 125 vezes 6. Pronto, agora é só armar a nossa continha. Ah, professor, olha, o senhor colocou o x, disse que não era para usar um x, era para usar o pontinho. Na continha, na hora que a gente for armar, para usar o algoritmozinho aí da multiplicação, na hora de armar a continha pode colocar o x, não tem problema, tá bom? Então vamos multiplicar como todo mundo já sabe, começando pelas unidades. 6 vezes 5, 30. O que a gente faz? Coloca o 0 e eleva o 3 lá para casa das dezenas, e todo mundo já sabe o porquê disso, né? Agora, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Com 3 lá de cima dá 15. Muito bem. Aí, mais uma vez, a gente coloca o 5 e eleva 1. E aí também todo mundo já sabe o porquê disso, né? Beleza. E para finalizar, vamos multiplicar 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. Com 1 lá de cima,
7. Então, olha que legal, a bicicleta aí do Leonardo custou apenas R$ 750. Vixe, que bicicleta terá sido essa, hein? Parabéns aí para quem acertou esse. Vamos ver mais uma situação. Bem, na situação 2, diz o seguinte. As poltronas do cinema Bom Filme estão organizadas em filas, conforme a imagem abaixo. Então tá aí a imagem, as poltronas aí do cinema, né? Que saudade que a gente tá de ir no cinema assistir um bom filme, né, gente? Em cada fila dessas poltronas, né? Aí cada fila desse cinema tem exatamente a mesma quantidade de poltronas. E a pergunta, claro, quantas poltronas tem nesse cinema? Olha, gente, de novo, mais uma vez eu vou dar um tempinho para vocês, que eu quero que vocês me digam das ideias lá associadas ao que a gente está estudando. Qual é a ideia aí que está associada a essa questãozinha aí das poltronas do cinema e qual é a nossa resposta? Tá bom? Pensa um pouquinho que eu venho já já com a resposta. Até já! E aí, já pensaram? Chegaram a uma conclusão? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz? Primeira coisa, olha, vocês estão vendo aí pelo desenho que, assim, olhando assim de frente, né, essas poltronas aí do cinema, não dá para ter assim, não dá para dizer que está formando um retângulo. Mas como são filas com a mesma quantidade, se a gente pudesse olhar de cima assim essas poltronas, a gente ia ver que elas formam um desenho de um retângulo. Então, acertou aí. Quem disse que a ideia associada é a ideia de formação retangular. Muito bem. Formação retangular ou disposição retangular, tanto faz. O importante é você entender que a posição que as poltronas se encontram aí forma um desenho de um retângulo. E para a gente calcular, a gente não vai contar quantas poltronas tem aí, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai sair contando até finalizar, porque vai dar trabalho demais, vai demorar muito. Se você quiser também tiver tempo, pode fazer. Mas a gente vai usar uma estratégia muito melhor e muito mais rápida. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos contar aí quantas filas tem de poltrona. Conta comigo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 7, 8 filas. Muito bem. Agora, ao invés de eu ficar contando o restante, eu vou ver quantas poltronas tem em cada fila, porque lá no texto tem dizendo que todas as filas têm exatamente a mesma quantidade. Então, vamos contar quantas poltronas tem em cada fila? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poltronas, 9, 10, 11 poltronas, 12, 13, 14, 15, 16. Ufa! 16 poltronas. Ou seja, nós temos 8 filas e 16 poltronas em cada fila. Ao invés de eu ficar contando de um por um até chegar no final, basta eu entender que são 8 de 16. Ou seja, 8 vezes 16, né? Então a gente arma a continha aí do lado e faz. 8 vezes 6, 48. A gente deixa o 8 aqui, na ordem das unidades, e eleva o 4 para a ordem das dezenas. E agora faz 8 vezes 1, que é 8, somado com o 4zinho que está lá em cima, dá quanto? 12, muito bem. Então, quantas poltronas tem nesse cinema? 128 poltronas. E aí, você acertou? Certeza? Não está enganando, não? Teve gente que contou aí até chegar nos 128? Olha só, não precisa, tá? Basta fazer uma multiplicaçãozinha aí, que é muito mais rápido e muito mais legal, gasta menos espaço também aí no seu caderno, né? Se você, no caso, nesse exemplo aqui, tá bom? Vamos à situação 3, olha só. Nessa situação 3 diz o seguinte, tá aí uma receitazinha, os ingredientes para a gente fazer um delicioso bolo de banana. Quem aí gosta de bolo de banana, bolo de cenoura, né? Delicioso. Então vamos lá. Tá aí a receitazinha do bolo de banana. O que que usa para fazer esse bolo? São 4 bananas maduras, mais 4 ovos, meia xícara de óleo. Olha só, esse 1/2 aí, a gente lê meia, tá? Meia xícara. Também 2 xícaras de aveia, olha só, é um bolo saudável, né? 1 xícara de uva passa,
2 colheres de fermento, né, que está dizendo aí, e mais canela em pó a gosto, né? Eu tiraria a canela em pó, deixa mesmo só o bolo de banana, mas tem quem goste, já que é a gosto. E aí, qual é a pergunta? A pergunta é, olha só, essa receita é para fazer um bolo, um único bolo. E aí a pergunta é, sim, agora eu quero que vocês me deem aí uma receita para a gente preparar 5 bolos iguais a esse, 5 bolos, ok? Bem fácil. Mas, para a gente treinar aí o nosso cérebro, eu quero que vocês digam para nós aqui, para mim e para os seus colegas aí, qual é a ideia associada a esse probleminha e também qual é a resposta, tá bom? Vai lá no grupozinho aí do WhatsApp da sua escola, todo mundo já sabe, e dá uma mexida lá, diz qual é a sua ideia, basta fazer isso e tal, mas não dá resposta, tá bom? Porque senão os colegas vão copiar a sua resposta, dá só a ideia, tá bom? Vamos lá! Estamos de volta, e aí, já terminaram a receita? Legal, né? Então vamos ver aí. Primeiro, qual é a ideia que está associada aí a essa situação? Todo mundo já percebeu que, olha só, se para fazer um bolo eu uso essas quantidades aí desses ingredientes, então para fazer 2, para fazer 3, para fazer 4, a gente vai aumentando a quantidade de cada ingrediente de forma proporcional. Bem, se eu uso 4 bananas para fazer um bolo, para fazer 2 bolos, por exemplo, eu uso 2 vezes o número de bananas. E assim também 2 vezes o número de ovos e assim por diante. Então a ideia que está associada aí é uma ideia de proporcionalidade. Muito bem, a gente vai aumentar na mesma proporção. Na mesma proporção, se aí é para um bolo, tantos bolos eu quiser fazer, então eu tenho que multiplicar a quantidade de ingredientes tantas vezes eu queira fazer a quantidade de bolo. Então vamos aí descobrir, calcular, né, qual é a quantidade de bananas. Ora, se na receita original para um bolo são 4 bananas, então para 5 bolos, 5 vezes 4, que são 20 bananas, ok? Os ovos, se na receita para um bolo a gente usa 4 ovos, então, do mesmo jeito que é nas bananas, a gente vai usar 5 vezes 4 ovos para fazer 5 bolos, que dá 20 bananas. Meia xícara de óleo, mesmo jeito. Se para fazer um bolo a gente usa meia xícara, então para fazer 5 bolos a gente vai usar 5 vezes meia xícara. E aí eu mudei um pouquinho o formato, eu estou colocando na forma decimal, 0,5, mas a gente poderia fazer também lá naquela formazinha que está lá na receita em forma de fração, tá? E se você ainda não sabe fazer essa continha, utilizando o número decimal, basta você usar também a sua intuição. Olha, se é meia xícara para 1, para 2 é uma xícara, né? Porque é 2 metades. Para 3, 1,5 xícaras. Para 4, 2 xícaras. E para 5, que é o nosso caso, 2,5 xícaras de óleo, tá bom? Para aveia, lá na receita está dizendo que são 2 xícaras de aveia. Então, do mesmo jeito aqui, para fazer 5 bolos, 5 vezes 2 xícaras de aveia, que dá 10 xícaras. 1 xícara de uva passa para fazer um bolo. Para fazer 5, 5 vezes 1, que dá exatamente 5 xícaras de uva passa. Colheres de fermento, lá na receita original, são 2 colheres, vocês estão vendo aí. Então, para fazer 5 bolos iguais a esse, a gente vai usar 5 vezes 2 colheres, que dá 10 colheres. E a canela em pó, que é a gosto, continua sendo a gosto. Você coloca, se quiser, o tanto que você quiser também na sua receita, tá bom? Então, essa é a ideia de proporcionalidade, né? Você viu aí que cada ingrediente a gente foi multiplicando por 5, porque a gente queria fazer 5 vezes a receita que está aí em cima, tá? Essa é a ideia de proporcionalidade. Essa é uma ideia muito básica, muito inicial da multiplicação. A gente vai utilizar esse conceito no ano seguinte, lá no 7º ano, quando você estiver estudando aí proporção, você vai ver que dá para usar de várias formas, inclusive de uma forma inversa, né? Mas deixa isso aí para quando você estiver no 7º ano, tá? Vamos para a situação de número 4. Olha, a situação 4 diz assim: Marquiel, esse que vos fala, tem 2 bermudas e 3 camisas. Com essas peças,
de quantas formas diferentes ele pode se vestir, ele pode vestir-se sem repetir o look. Ou seja, sem repetir a mesma roupa lá, a mesma bermuda com a mesma camisa, né? Esse é um exemplo muito bom, porque às vezes a gente sai reclamando aí, dizendo que não tem roupa, né? Ah, eu não tenho roupa e tal. Mas é porque você não está combinando direito aí as peças que você tem no seu guarda-roupa, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez eu quero que vocês me digam qual é a ideia associada aí a essa questão e também a sua resposta, tá? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Essa é muito fácil. Aliás, todos os exemplos que a gente está fazendo aqui são muito fáceis. E a ideia é essa. A ideia é que seja fácil para que você aprenda a forma mais fácil e use esses exemplos mais fáceis para responder às atividades mais difíceis, para evoluir. Aqui a gente está só incentivando vocês a buscarem as coisas mais difíceis, tá? E as atividades que os professores de vocês vão passar aí vão ser no nívelzinho um pouquinho maior, para que você, né, vá lá pegando a manha, né, pegando as manhas aí dessas questões mais diferentes. Então vamos lá. Aliás, das questões mais difíceis. Tempinho aí para vocês, tá? Rapidinho. Bem, estamos de volta. E aí, qual é a ideia associada a essa questão? Como foi que você pensou? Ele tem 2 bermudas e 3 camisas. Vejam só que a ideia de usar essas roupas já nos dá a dica aí de qual é a ideia associada a essa questão, que é uma ideia, claro, de combinação, tá? Mas antes da gente fazer a continha, que é muito simples, todo mundo já fez, vamos só brincar aí com isso aí, olha só. São 2 bermudas e 3 camisas. Olha o Marquiel mostrando aí para vocês, 2 bermudas e 3 camisas. E aí, com essas 2 bermudas, ele vai brincar de combinar essas roupas. Com a primeira bermuda, ele pode usar com essa camisa, olha como fica legal. Também pode usar com essa outra camisa, olha aí. E também com essa outra camisa. Assim, já temos 3 looks diferentes apenas com a primeira bermuda. Não é legal isso? Então, agora vamos tirar essa bermuda e colocar a outra bermuda. Quantos outros looks ele pode fazer aí, vestir? Então, olha só, com essa outra bermuda, ele pode usar com essa camisa, também pode usar com essa outra camisa e com essa outra camisa. Assim, ele formou mais 3 looks, né? Então, no total aí, 6 looks diferentes. Muito bem, Marquiel. Teve uns aí que não ficou lá essas coisas não, né? Tá assim, molhadinho, mas fazer o quê, né? Beleza, gente. Então, olha só. A ideia de combinação, a ideia de multiplicação também. Para cada bermuda, ele tem 3 opções de camisa. Ou seja, ele tem 3 opções diferentes, tem 3 vezes a quantidade de roupa, a quantidade de looks que ele pode formar. Então a resposta, lógico aí, é só fazer a continha, 2 vezes 3, que é 6 looks diferentes, como a gente viu aí o Marquiel se vestindo. Tá? Agora vamos fazer um incrementozinho. E se ele acrescentar nesse look aí 2 chapéus diferentes? E aí, de quantas formas ele pode se vestir? Ele já tinha 6 opções de roupa. Vocês concordam comigo que se eu colocar um chapéu para essas 6 opções, já muda o look completamente? Concorda? Já é um novo look. E aí, para cada chapéu, ele tem outras 6 opções de look. Ele tem 6 opções com um chapéu e 6 outras opções com outro chapéu. Sendo assim, ele tem 6 vezes 2 opções, que dá igual a 12 formas diferentes de se vestir. Legal, né? Na aula de quarta-feira, o professor Márcio Jean mostrou para vocês aí uma ideia nova, né, que todo mundo quer aprender, raiz quadrada de um número natural. Vamos relembrar o que ele disse nessa aula? Para sabermos a raiz quadrada de um primeiro número, você deve procurar um segundo número que, multiplicado por ele mesmo, seja igual ao primeiro número. Por exemplo, a raiz quadrada do número 4 é o número 2, pois 2 vezes 2 é igual ao próprio 4. Nesse caso, chamamos o 4 de quadrado perfeito.
Bem, então, dito isso aí que você acabou de assistir com o professor Márcio Jean, vamos ver aí um exemplo? Vamos lá. Diz assim, ó, qual é a medida do lado do terreno abaixo que tem a área igual a 625 metros quadrados? Então tá aí o terreno, né? E tá dizendo que a área desse terreno aí, ó, o terreno da minha casa, né? Linda aí, brincadeira. Mas esse é o terreno aí que tem 625 metros quadrados, tá bom? E olha só, você tá vendo que esse A que eu coloquei aí para vocês é representando a medida do lado desse terreno. E o lado de baixo mede A, o lado assim da lateral da piscina também mede A. Ou seja, é um quadrado, concorda? Porque os lados são todos do mesmo tamanho. Então é um quadrado, beleza? Como é que eu vou descobrir aí a medida do lado desse quadrado? Meu Deus do céu. Fácil demais. Vamos afastar ele aqui um pouquinho para o lado? Vamos usar a ideia que o professor Márcio Jean nos deu aí na sua aula. O que foi que ele disse? Para descobrir a medida do lado do quadrado aí, basta a gente calcular, nesse caso, a raiz quadrada da área. A raiz quadrada do 625. Ou seja, o lado que mede A é a raiz quadrada de 625. Tá bom? Mas como é que calcula a raiz quadrada? Olha, gente, tem várias formas diferentes. E a forma mais simples aqui que a gente pode fazer é a forma da tentativa, é o método da tentativa. Como é esse método? Eu vou tentar descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625, tá bom? Essa é a ideia de raiz quadrada. É eu descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dá o outro número, como o professor falou aí, o professor Márcio falou na sua aula. Então você pode ir tentando. Será que é 10? 10 vezes 10, aí você faz a continha, dá 100. Não é, anda longe. Então será que deve ser mais de 10, com certeza. Será que é 20? 20 vezes 20, 400. Tá chegando. Será que é 30? 30 vezes 30, 900. Passou. Então é menos de 30, mais de 20 e menos de 30. E aí você vai testando, e aí você em casa, com certeza já descobriu essa resposta. Vamos lá? Qual é a resposta? Muito bem, acertou quem disse 25 metros, né? Por quê? Porque 25 vezes 25 dá 625. Não é legal, gente? Perfeito, gente. Parabéns aí para quem acertou, tá bom? Na aula de hoje, que acabou de acabar aí com o professor Reginaldo, ele deu uma super dica aí sobre propriedades da igualdade, né? Envolvendo aí alguma coisa que tem a ver com a multiplicação e com a divisão. Vamos relembrar? Foi agorinha, mas vale a pena relembrar, né não? Meus queridos, quero saber se vocês ainda estão lembrados que uma igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por o mesmo valor. Ainda estão lembrados? Bem, e para colocar em prática aí o que o professor Reginaldo ensinou para vocês na aula de hoje, trouxe aqui 2 desafios e eu quero ver qual de vocês aí vai acertar esses desafios, tá bom? Então presta bastante atenção, lembra aí de tudo que o professor falou e vamos lá! Primeiro desafio, qual é o valor da letra A na igualdade abaixo? Olha essa igualdade. 2 vezes A, esse pontinho aí é vezes, tá bom? 2 vezes A mais 35, igual a 49. Qual será o valor de A? Eu vou dar uma dicasinha, tá? Além do que o professor falou hoje, né, a respeito aí das multiplicações e divisões, também tem aquela aulazinha lá da semana passada, né, que falava da soma e da subtração aí da igualdade lá na semana retrasada, tá bom? Tempo para vocês, vai lá. E aí, conseguiram? Tenho certeza, porque vocês são top dos top dos tops. Bem, vamos lá. Vamos ver se você pensou como eu pensei. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse 35 daí, porque eu quero que no primeiro membro da minha igualdade fique apenas o A. Lembra lá da balançazinha? No primeiro lado tem que ficar só o A, no membro, né, no primeiro lado do prato, e no segundo lado tem que ficar o peso. Então vamos tirar esse 35.
Se está aí mais 35, então vamos tirar ele e eu coloco menos 35. Só que eu tenho que fazer isso dos dois lados aí da minha igualdade, tá? E aí fica 35 menos 35 no primeiro membro e 49 menos 35 no segundo membro. Fazendo essa continha aí, ó, desse lado vai ficar só o 2 vezes A, porque 35 menos 35 dá 0. E do segundo membro vai dar 14, concorda? Beleza. Agora a gente tem assim, ó, 2 vezes A igual a 14. Ora, se tem 2 vezes A, eu quero que fique só um A. Daí você pode pensar da seguinte maneira. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 14? Morreu. Acabou a questão. Todo mundo já sabe a resposta. Porém, usando a ideia aí que a gente acabou de aprender, a gente sabe o seguinte, olha. Se está multiplicando por 2 aí, o A está sendo multiplicado por 2, para que ele suma, eu posso dividir por 2. Daí, se eu dividir os dois lados da igualdade por 2, ela se mantém. Eu não perco a igualdade. Beleza? Então, eu vou botar assim, dividido por 2 dessa forma aí. Do primeiro membro, 2 dividido para 2 dá 1. Então, fica só uma vez o A, que é A. E no segundo membro, 14 dividido para 2, que é 7. E aí, você acertou? Muito legal, né? Muito fácil. Parabéns aí, festa aqui na nossa aula de hoje, porque só tem aluno top. Vamos ao desafio 2. No desafio 2 é algo parecido, só que agora, olha só, diz assim, ó. A metade da idade de Glenda somada com 5 é igual a 13. Qual é a idade dela? E agora, gente? O que vocês acham? Vamos lá. Tempinho para vocês pensarem, tá? Bem, voltei, essa questão aí não é tão simples, a gente vai ter que montar a situação. Vou dar algumas ideias aqui, ó. Primeiro passo, vamos dizer que a Glenda tem, sei lá, eu não sei quantos anos ela tem, então eu vou usar uma letra, tá? Vou dizer que ela tem X anos, ok? Bem, só que lá na questão está dizendo que é para usar a metade da idade da Glenda. Então como é que eu represento a metade de uma coisa? A metade de qualquer número é dividir esse número por 2. Por exemplo, a metade de 10, 10 dividido para 2. Metade de 9, 9 dividido para 2. Metade de 25, 25 dividido para 2. Metade de x, x dividido para 2. Que a gente pode representar ou dessa primeira forma aí usando os dois pontinhos, ou usando uma fração, tá bom? Então, dito isso, agora vamos montar o probleminha, ó. A metade da idade da Glenda, ou seja, x sobre 2, somado com 5, mais 5. Igual a 13, e aí tem essa continha aí, ó. Essa primeira parte é a metade da idade da Glenda, somada com 5, igual a 13. Usando tudo que a gente já viu até agora, vamos primeiro tirar esse 5 aí dos dois lados da igualdade, fazendo essas continhas aí, ó. E o resultado sobra x sobre 2, né, metade de x, igual a 8. Agora, usando o que o professor acabou de explicar, nesse primeiro membro o x está dividido por 2. Como é que eu faço para deixar o x sozinho? Simples, eu multiplico por 2. Só que para multiplicar por 2 o primeiro membro, eu também tenho que multiplicar o segundo membro, para que a igualdade não se altere. E aí, ó, fica 2 dividido para 2 no primeiro membro, que dá só x, e 8 vezes 2, que dá 16 anos. Então essa é a idade da Glenda e parabéns para quem acertou. Você viu aí como é fácil, gente? Quanto mais a gente pratica matemática, parece que mais simples ela fica. E é verdade, sabe por quê? Porque matemática é treino, é prática. Quanto mais questões você resolver, mais a sua cabeça, o seu cérebro se adapta a essa nova realidade. E quando você tem ali as ideias associadas a essas operações, tanto a adição como a subtração, a multiplicação e a divisão, tudo parece mais simples. Agora chegou a sua vez de treinar, tá? Pegue a lista de exercício que o seu professor passou aí no seu grupo, responda todas, tire suas dúvidas e vem com a gente aprender matemática. Tchau, gente. Até a próxima semana. Beijos!